pessoas acham que genética tem a ver, tipo assim, olho azul, aí a genética do olho azul. Síndrome de Down, aí tem um componente genético. O teste farmacogenético não determina uma doença. Ele aponta possibilidades melhores de tratamento. Exatamente. Não é isso? Muito bem, ó. A genética também determina de que maneira a gente metaboliza e responde a medicamentos. Exatamente. Então existem, a partir do sequenciamento do genoma humano, que terminou lá em 2003, inúmeras tecnologias começaram a se desenvolver. E a farmacogenética foi uma delas. Então a gente tem aquele teste genético preditivo, que é o teste genético que estima a probabilidade de uma pessoa desenvolver a doença, que ficou muito famoso em 2013, quando a Angelina Jolie, ela veio lá na mídia e disse assim, pessoal, eu tenho muitas mulheres portadoras de câncer de mama na minha família, e eu descobri um negócio que é um teste genético que aponta... Um gene que apontava para uma probabilidade muito grande. Muito grande, que é o BRCA1 e 2. BRCA1 Aí ela foi lá e fez o teste dela, e ela descobriu que ela tinha... se a minha memória não me engana agora, 87%, 90% de chance... Era muito alto. ...de ter câncer de mama e 50% de chance de ter câncer de ovário. Aí o que ela fez? Fez o esvaziamento de glândulas mamárias e botou silicone. Exatamente. Virou fez extirpação do seio, virou meio sensacionalista. Não. Mas ele inaugurou, na minha visão, ele inaugurou uma nova era da medicina, onde ela colocou o paciente no centro da decisão. Porque ela foi lá, ela achou o médico que entendia do teste, ela discutiu o resultado do teste com o médico e eles decidiram fazer a cirurgia. Não, e baseado em fatos. A probabilidade dela desenvolver um câncer de mama agressivo e precoce, antes de 50 anos, né, era muito grande. E baseada no gene dela. Baseado no gene dela. Então, esse é o que a gente chama de teste preditivo. Isso. Aí a gente tem o teste diagnóstico, que é aquele teste genético que faz, por exemplo, para fazer um diagnóstico de doenças cardíacas hereditárias que causam morte súbita. E elas são iguaizinhas. A clínica delas não é possível de ser identificada. Ela só pode ser identificada se o paciente tem determinadas mutações genéticas. Então, esse é um tipo de teste diagnóstico. E a gente tem o teste farmacogenético, que vai analisar como o DNA do paciente vai mudar a maneira dele reagir a remédios. Perfeito. Então, vamos lá. Preditivo é que eu posso prever possibilidades de doenças e tomar decisão se eu quero ou não correr aquele risco. Boa. Né? Que foi o caso da Angelina Jolie. Eu tenho o diagnóstico que você está colocando aí de doenças cardíacas. Por exemplo, tem outras doenças Tem outras, também. mas que você tem sintomas como qualquer outra doença cardíaca, mas você, se souber que tem o gene... Aí tu fecha o diagnóstico. Você fecha o diagnóstico. Aí tem aquela doença que está ali. Que corre o risco de morte súbita. Por exemplo. E aí você pode tratar antes disso, de repente botar um marca-passo. Por exemplo, não se expor a atividade física intensa demais, enfim. Exato. Ter todo o protocolo de prevenção. De prevenção. Né? E tem o neurofarmagem. O fármaco. Farmacogenético. Isso, que vai dizer o resultado, qual o melhor resultado dos de remédios. Remédio, porque daí é o teste... Aí, voltando ali para o iniciozinho, então, o nosso DNA, ele também determina de que maneira o nosso corpo responde a remédio de 3 maneiras. Perdão, como que o gene pode impactar remédio? Perdão, na sua metabolização, na sua resposta e na sua toxicidade. Na metabolização, o que significa na prática para quem está aí tomando remédio? Significa dose. Então, a gente pode ser 3 coisas na vida em relação à metabolização. Nós podemos ser um metabolizador normal, significa que se eu tomo 10 miligramas de estalopram, eu vou ter 10 miligramas no sangue. Eu posso ser um metabolizador pobre ou intermediário. Se eu tomo 10, eu posso ter 30 ou 60 no sangue. Aumenta. Porque eu metabolizo metabolizo menos, então vai acumular mais no sangue e vai acumular mais e vai demorar mais para ser eliminado. Então eu vou acumulando, ou seja, eu vou ter mais chance de efeito colateral. E o contrário, eu posso ter uma mutação no gene que aumenta a minha taxa de metabolização, e aí eu tomo 10 e eu vou ter 5 no sangue. Sim, porque rapidamente é metabolizado. Metabolizado e eliminado. E aí a gente já começa a entender o raciocínio
da medicina de precisão, da personalização da dose. Então, eu quero usar estalopram para aquele paciente. O teste me mostrou que o meu paciente metabolizador rápido, eu sei que eu vou ter que usar menor dose. uma dose Não, maior, uma porque dose ele maior, metaboliza muito mais rápido. Aí, Uhum. eu vou ali no teste, olho a legenda. A gente tem uma figura aqui Tem. dos metabolizadores. É legal mostrar um caso prático, né, gente? Quer ver, ó? Quer ver? É o primeiro, por favor. Vamos voltar lá no primeiro. No primeiro. Aqui medicina de O precisão, próximo. teste farmacogenético na psiquiatria. Isso, esse Esse é aqui, um ó. paciente. Vocês estão vendo aqui, ó, a primeira página de um teste farmacogenético da GNTech, que é o Psicogene Pro. Nessa primeira página, o médico já vai entender tudo que ele precisa. Aqui você está testando os antidepressivos Isso. e os ansiolíticos. Isso, é isso? na verdade, o teste ele vai ter várias páginas Uhum. de cento e tantos medicamentos, todos divididos por famílias. Uhum. Aqui no caso, a gente vai dar o exemplo do antidepressivo. Depressivos e o ansiolítico. E daí tem um pouquinho dos ansiolíticos ali que só pegou na página por coincidência. Mas essa paciente, olha só, gente. Então aqui a gente divide os remédios por colunas. A coluna azul é o remédio que não sofre impacto do DNA, ou seja, ele vai ter o resultado que está na bula. O resultado Dose previsto. padrão, o resultado previsto. Sabe aquele percentual de efeito colateral que vem na bula? Uhum. X% de ter isso, aquilo. É o que está aqui, ó. Usar conforme a bula. Perfeito. O melhor resultado é sempre quando vem o maior número de remédios no azul, né? Com certeza. Porque a gente tem menos... Tem mais possibilidade. a gente tem mais previsibilidade no comportamento do remédio. Exatamente. Mas veja, essa paciente, que é uma moça de 37 anos, mãe de família, profissional, uma vida bem corrida, ela tem um perfil farmacogenético muito particular, onde quase todos os medicamentos antidepressivos, e o caso dela é um caso de ansiedade e depressão. Uhum. Então ela precisava tomar um antidepressivo. Olha só, todos os medicamentos, quase todos eles, com exceção de 3, estavam ali na coluna amarela, que é presta atenção, porque aqui o gene vai mudar o comportamento do remédio. E aí tem aqueles numerozinhos Aqui ali eu do vou lado. ter muito mais. Aqui no amarelinho eu vou ter muito mais chance de efeito colateral. Depende. Aí o que vai mostrar isso são os numerozinhos que estão escritos ali do lado, que são as legendas. Uhum. Aquele 2, o 3. Sim. Aí tem uma página antes, que eu acho que ela não está aqui agora, que diz exatamente, ó, legenda 1, nível sanguíneo do remédio mais baixo. Legenda 2, nível sanguíneo do remédio mais alto. Legenda 3, mais risco de efeito colateral. Legenda 4, menos risco. Legenda 7, baixa resposta. Legenda 8, alta resposta. Então, mesmo dentro da coluna amarela, eu vou poder, entre os que eu tenho que ter atenção, ter coisas que são mais favoráveis. Ali é o GPS que eu falo. Exatamente. Eu vou usar. Então, o exemplo prático vai dizer, quer ver, ó? Aí o que acontece? Essa moça chega para se consultar comigo e ela estava já bastante deprimida. Ela já estava triste, estava desinteressada, apática. A vida estava funcionando, mas No cada automático. vez ela estava com mais dificuldade de funcionar a vida. Ela não estava dormindo bem, ela já estava sem comer direito, ela estava tendo crise de ansiedade, ataques de pânico, Pensamentos negativos. negativista, chorava fácil, mas a vida andando. Ela não tava, os sintomas dela estavam com dificuldade de atenção, concentração, memória. E deixando de fazer atenção. coisas que gostava. Provavelmente. Já não ia jantar fora com os amigos, Aham. já não ia se divertir final de semana, queria ficar em casa. Então, ter depressão, gente, não é ficar deitado na cama, né? Querendo se matar. Esses são os casos graves que, felizmente, não são a maioria. A maioria das pessoas que têm depressão está funcionando. Mas está funcionando mal, né? Mal e sofrendo, né? Exatamente. E aí, no caso dela, aí como a gente sabe que o teste demora 20 dias para ficar pronto, que já é um tempo muito curto, considerando a tecnologia envolvida. Antigamente era 2 meses. Tinha época que chegou a ser 90 dias. Hoje a gente exatamente. vai baixar para 15 daqui uns dias, mas é 21, até chegar lá no laboratório. Aí o que eu faço? Quando é um caso assim, que já tem sofrimento e tal, o que eu proponho? Vamos começar o tratamento, e aí quando chegar o teste a gente calibra, porque a gente já vai ganhando tempo, vai que tu é sortuda e eu também. E você escolheu uma medicação que está ali no azul. Sabe quanto que é qual que é a estatística de acertar remédio pela tentativa e erro? 50% em cada tentativa. A metade das vezes erra e metade acerta. Mas a gente demora
até 12 semanas para descobrir se está com o remédio certo. Então, pensa isso. 2 tentativas Pra quem tá equivocadas sofrendo, é muito tempo. passa um ano Mas nem testando. mas nem Pode fala. passar um ano E às vezes testando o muito mais remédio. tempo. Exatamente. Eu consigo Anos. pegar paciente com 20 anos, 15 anos e não está melhor. Exatamente. E aí... Que foi o caso do Jorge Pontual. O caso dele era 40. Exatamente. E a gente, parece exagero, Mentira, mas é a não pura é. verdade. Não é, Exatamente. gente. Quem é médico como nós, que está ali na cadeira recebendo o paciente todos os dias, a gente sabe que é mais comum do que quem está fora desse mundo pode acreditar. É Bom, verdade. aí, para usar o teste, o médico também é como um motorista que vai dirigir um GPS. Nenhum GPS vai levar o carro sozinho para nenhum lugar. E nenhum carro vai sozinho sem motorista. E aí, na primeira página do teste aqui nos statements, está escrito ali, ó. O médico deve levar em consideração o diagnóstico do paciente, os sintomas-alvo, o mecanismo de ação dos medicamentos, a janela terapêutica dos medicamentos, que é aquela faixa de dose dentro da qual está lá no manual de psicofarmacologia. Sim. E o teste, pessoal, é uma ferramenta que o médico tem que usar integrada no raciocínio a isso tudo. E aí, essa moça, ela tinha um perfil de sintoma que eu queria usar um antidepressivo inibidor de recaptação de serotonina para ela. Uhum. Eu escolhi a sertralina e aí, beleza. Entramos com a sertralina para ela. E ela fez o exame. E ela fez o exame e aí, dali a 2 semanas, ela teve a consulta antes do teste ficar pronto, porque eu gosto de já ver o paciente semana que vem ou na outra, dependendo 15 do caso. dias no máximo. No caso dela ali, dava para esperar 2 semanas, a gente tem que ver na semana seguinte. E ela voltou para a consulta e falou, doutor, tô morrendo de sono, tive náusea, um pouquinho de diarreia e tal, e não tô muito confortável, né, e aí beleza, aí o que eu fiz? Eu baixei a dose, isso que eu tinha começado com uma dose bem pequenininha, e falei, tá bom, então vamos esperar chegar o resultado do teste. Aí esse é o resultado do teste dela. E aí, ali tá a sertralina, tá vendo? Ó? Tá ali tem um número 2 e um número 3. Isso. Se a gente for ver depois lá na legenda, no índice, o que significa a legenda 2? Nível sanguíneo da sertralina aumentado no sangue. Só isso já aumenta a chance de efeito colateral. Claro. Daí a gente tá, por quê? Porque ela tem o gene de metabolismo da sertralina com uma mutação que diminui o metabolismo e aumenta a dose da sertralina. Aumenta a dose da sertralina no e sangue. aí, tem o númerozinho 3, 3 também. que daí diz assim, ó, aumento de chance de efeito colateral. Daí lembra que eu tinha explicado que o gene ele pode impactar de 3 maneiras no metabolismo, que é dose, na toxicidade, que vai determinar efeito colateral. Uhum. A gente, aí, no caso da sertralina, a gente já consegue analisar gene de toxicidade, resposta e metabolização. Aí o gene de toxicidade dela tinha uma mutação que aumentava a chance de efeito colateral. Bateu direitinho. Desculpa. E aí a gente vai lá na outra camada do teste, que são informações complementares. No caso dela, estava escrito genótipo tal, compatível com aumento de chance de efeito gastrointestinal, nananã. Esse bateu na mosca. Ela leu. Ela leu junto genético. comigo. Ela leu antes de fazer. O organismo dela já sabia. Viu só? Aí, o que a gente fez? Opa, vamos ver quais são os medicamentos que podem funcionar melhor para ela. Eu vi na coluna azul aqui, eu queria usar um remédio. Aí veio a desvenlafaxina com a legenda 8. Uhum. Desvenlafaxina com legenda 8 significa resposta. O gene de resposta para desvenlafaxina aumentam a chance de resposta. Pronto, a gente mudou para cá. Consulta seguinte, passaram 2 mais 4 semanas, paciente praticamente em remissão. Que beleza. Não é? Então, esse é um caso... Foi só programar a retirada da sertralina, que estava em baixa dose. Já estava em baixa dose, na verdade. Foi fácil. O que eu fiz ali, eu gosto de fazer daí uma troca cruzada. Isso. Eu já entrei com a desvenlafaxina, e aí fui tirando ali e tal. Hoje ela está tomando 100 mg de desvenlafaxina. E tá ótimo. Praticamente remitida a paciente, Que né? bacana. Agora, veja, tu imagina, Ana, tu ficar testando remédio nessa paciente que tem 95% de todos os antidepressivos com alteração de comportamento. E ela é uma moça brilhante, profissional, bem-sucedida, uma mãe de família, uma menina de valores, produtiva, uma pessoa que faz a diferença no mundo para melhor e provavelmente correr o risco
de transformar os próximos anos da vida dela em anos muito piores, Com certeza. com uma depressão que não ia melhorar. Queridos, eu tenho algo muito especial para vocês. Nos próximos dias, quem adquirir qualquer um dos meus cursos online vai receber outro inteiramente grátis. Sim, um segundo curso de presente para você ou para qualquer pessoa que você queira beneficiar com esse conhecimento. E tem mais. Se você fizer sua inscrição nas primeiras 48 horas, ainda vai ganhar uma palestra inédita que eu gravei com muito carinho, baseada nas minhas vivências e estudos profissionais que poderão, de fato, transformar a sua caminhada. Para isso, é só clicar no link que está aparecendo e escolher com calma o que você acha que nesse momento te chama e deixar o conhecimento entrar. Não hesite, pois se cuidar é um ato de coragem.